Bom dia, louvado seja Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja com você, querido irmão ou irmã. Fico feliz de poder estar voltando aqui para nós estarmos falando um pouquinho da palavra de Deus. E bendito seja Deus, porque estamos aqui nós, para meditar na palavra do Senhor. Então, para vocês que nos acompanham, que recebem todos os dias, que meditam, hoje nós vamos meditar no Salmo 104, se for na Bíblia Ave Maria, o 103, o versículo 30. Salmo 103 na Bíblia Ave Maria, na Bíblia da CNBB é o 104. E louvado seja Deus, porque estamos nós crescendo, lendo a palavra de Deus. Então nós vamos aqui ler Salmo, eu estou escrevendo aqui no meu caderno, 104, versículo 30. E vamos continuar lendo a palavra até Pentecostes. E daqui para frente, agora nós vamos pular depois do Salmo, nós vamos para Isaías, Ezequiel, até chegar em Atos dos Apóstolos, onde a palavra de Deus se cumpriu o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Mas eu quero mandar um abraço especial. Eu recebi um testemunho de um irmão. Ele trabalha na balsa de Penedo Neópolis, né? Na travessia. Ele falava assim: estou aqui trabalhando na balsa e acompanhando. Então, um abraço, meu irmão. Eu não sei nem o seu nome, mas Deus abençoe. E é bom termos disciplina. Quero dizer para você que tenha disciplina, meu irmão, de todos os dias ler a palavra. Todos os dias precisamos ler a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz assim o Salmo: manda teu Espírito e são criados, assim renova a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor com suas obras. Manda o teu Espírito, Senhor. A outra tradução diz: enviai o vosso Espírito. E nós cantamos: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Então, essa canção é tirada dessa parte aqui, né? E quando tem outra que diz assim: quando tu, Senhor, teu Espírito envia, todo mundo renasce, é grande alegria. Então, meus amados, é preciso pedir o Espírito Santo de Deus em nossas vidas diariamente. Diariamente, suplicarmos a presença do Espírito Santo sobre cada um de nós, sobre as nossas necessidades, sobre aquilo que precisamos do dia a dia. E eu quero lembrar você, quando você lê a palavra de Deus e você suplica a Deus, Ele dá a você a força do alto. Por isso, hoje diz assim: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Se nós pedimos a Deus, Ele nos concede o seu Espírito. Tem uma passagem que diz assim: Senhor, concedei o vosso Espírito sem medida. Sem medida. Por isso, é preciso pedir, é preciso fazer a oração todos os dias, dizer: Senhor, anima, faz-me alegre. Né? Porque lá no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 22, diz assim: ânimo, alegria, faz florescer a saúde, espírito abatido, seco os ossos. Ou seja, estamos abatidos? Precisamos pedir o Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito, Senhor. O ânima é a força de Deus. Queridos, se o Salmo 103, versículo 30, ou Provérbios capítulo 18, versículo 22, ânimo, alegria, faz florescer a saúde, espírito abatido, seca os ossos. É o Senhor que restaura, é o Senhor que revitaliza.
Por isso, hoje, eu quero convidar você para nós pedirmos o Espírito Santo. Eu estava há dias aqui que eu queria rezar com vocês uma oração que é muito simples mesmo, que a gente pode pegar as contas do texto e nós pegamos nas contas da Ave Maria e dizer: recebei o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então eu quero pedir a você que você reze comigo nesse instante. E você vai convidar o Espírito Santo de Deus para que Ele lhe conduza. Você está abatido? Convida o Espírito Santo. Está com dúvidas? Convida o Espírito Santo. Não sabe como resolver questões da sua vida? Convida o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É nas contas do Pai Nosso. E da Ave Maria é: vinde Espírito Santo. 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 Recebei o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo. 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 Recebei o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo. 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 Recebei o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo. 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 Recebei o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo. 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 Recebei o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com essas palavras simples, nós podemos ter certeza que Ele vem. Quando nós suplicamos, Ele vem. E eu louvo a Deus porque eu peço todos os dias. Hoje mesmo, aliás, ontem, domingo, eu estava rezando e estava ouvindo a Santa Missa e uma de oração na missa, de orar em línguas, e eu fazendo as minhas coisas e orava em línguas. Como é bom! Como é bom suplicar ao Espírito Santo para que Ele nos dê respostas, para que Ele acalme o nosso coração. E Ele nos dá essa força. Quando nós suplicamos, quando nós buscamos, Ele ilumina. Você que ora em línguas, Você que já recebeu o dom das línguas, peça ao Espírito Santo de Deus, ore em línguas todos os dias. Não precisa ter um momento só para alguém orar com você. Você mesmo no seu trabalho, lavando roupa, lavando prato, trabalhando, fazendo o que você for. Você vai convidando o Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Orialalabaria chorire e canta, Senhor. Neste dia de hoje, começando a semana, quero pedir ao Senhor que derrame o seu Espírito Santo sobre nós.
para que nossa semana seja produtiva na Tua presença. Pedimos a Tua graça, Senhor. Pedimos que o Senhor venha nos restaurar, que o Senhor venha nos inundar. Inunde, Senhor, nosso coração com a vossa graça, com a vossa força, Senhor. Shira labaria la cantoria labachuri cantoria. Eu te louvo, meu Deus, por este salmo de hoje. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Meus irmãos, até amanhã, se assim Deus nos permitir. A partir de amanhã nós vamos começar a ler livros por livros, tá bom? Vamos pesquisando no estudo, encontrando as passagens, vai anotando na sua Bíblia e nós vamos chegar lá. Quando for em Pentecostes, nós vamos ter lido muita coisa sobre o Espírito Santo. Deus abençoe você. Até amanhã.